tem plena convicção no crescimento do mercado imobiliário nos próximos meses e quer ter uma exposição que traga uma boa rentabilidade, caso ele esteja certo, mas com liquidez para mudar a rota, caso ele perceba que está errado. Qual o melhor ativo para se expor? Bom, vamos lá. O que a questão está pedindo aqui? Primeiro, o cliente ele tem convicção no crescimento do mercado imobiliário, certo? E ele quer, então, uma exposição que traga rentabilidade, caso ele esteja certo. Então, quando a gente vai pensar em mercado imobiliário, a gente já pode selecionar duas questões, duas alternativas, tá? A gente pode excluir aqui o FIAGRO, que não vai dar necessariamente uma exposição ao mercado imobiliário. Também pode excluir aqui o FDIC, né, que é um fundo de direitos creditórios, que também não vai dar uma exposição ao mercado imobiliário. Sobram, então, alternativas A e C, né? Se expõe em imóveis direto ou em fundos de investimentos imobiliários. As duas trariam uma rentabilidade boa para o cliente, caso ele esteja correto nesse crescimento do mercado imobiliário. Na continuidade da questão aqui, ele fala que, além de se expor no mercado imobiliário, ele quer ter uma liquidez para mudar a rota, caso ele esteja errado em relação a esse crescimento. Então, até a Patrícia colocou no chat aí, realmente, tá? A alternativa correta aqui seria a alternativa C, fundo de investimentos imobiliários, uma vez que os imóveis vai dar a exposição que ele quer, porém, não teria liquidez para mudar de rota caso ele esteja errado. Então, tá lá. Essa primeira questão, alternativa C. Bem tranquilo, né? Vamos seguir que vai ficando um pouquinho mais difícil. Boa, vamos lá. Questão 2. Um cliente tinha posição em 2 bancos liquidados pelo Banco Central e está perguntando para o seu planejador financeiro qual será o valor que ele vai receber como ressarcimento do FGC. E aqui abaixo tem as duas exposições, tanto no Banco Inter quanto no Banco UOL. Qualquer leitura aqui de palavras é mera coincidência, tá? Analisando a posição do cliente, qual seria a resposta correta? Bom, vamos lá. O que a gente sabe que é elegível para a garantia do FGC? Né? CDBs, sim. LCI, sim. Letra financeira, não. Do Banco UOL, CDB, sim. Letra hipotecária, sim. Letra de câmbio, sim. E LIG, não. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é a conta dos ativos que o cliente tenha, se tiver abaixo de 250 mil, que são elegíveis para o FGC. Vamos trazer a HP aqui, vamos fazer essa conta. 108 mil, Enter, 79, mais 163, mais 31, mais 25, mais. Tá lá, 406 mil, que a gente tem na alternativa D de dado. Aqui eu até trouxe, né, quais são os ativos elegíveis aí à garantia do FGC, que são depósitos à vista, a prazo, enfim, recursos em conta, né, poupança, letra de câmbio, que é justamente essa LC, letra hipotecária, que é justamente a LH, LCI, LCA, operações compromissadas, enfim. Então, a gente sabe que letras financeiras não são elegíveis, as LIGs também não são elegíveis, COIs, por exemplo, não são elegíveis, e a única questão que fica aqui é se alguma exposição a uma instituição financeira específica passasse de 250, como a soma do 108 com 79 e a soma do 163, 31 e 25, ambas de forma unitária não passaram dos 250, está tudo elegível, e aí a gente tem lá a alternativa D de dado, 406 mil de ressarcimento. Perfeito? Tranquilo? Eu achei que era só 250 mil, tipo, eu não achei que, tipo, ia ser CDB até 250 mil, LCI até 250 mil. Rafa, na verdade, são 250 mil por CPF e por instituição dos ativos que são elegíveis à cobertura, tá? Então, soma-se, tá? O CDB com a LCI soma.
Agora, se o CDB mais a LCI de um banco específico, de uma instituição específica, passasse de 250 mil, aí ele receberia só os 250 mil, tá? Isso por instituição, tá? Então, como aqui na de cima não deu 250 e na de baixo também não deu 250, ele recebe das duas instituições, tá? Se fosse uma LCA ali, então, de 58 mil, por exemplo, no Banco Hiper, passaria, então eles não perderia dinheiro, digamos, então, né? Exato, vamos fazer essa conta aqui, só para a gente... Ó, 108 com 79 daria 187. Se a gente soma com 58, ainda estaria coberto, mas, o entendimento é esse, tá? Sim. Se não fosse 58 aqui, fosse 100 mil, por exemplo, de uma LCA, estaria coberto, mas passaria dos 250, então ele ficaria só com os 250 referente ao Banco Hiper, tá? E aí, no outro banco, é outro cálculo. Muito obrigado. Perfeito? Mais alguma dúvida? Tinha alguém levantado a mão? Senhor, não tem aquela questão ali em relação ao prazo, que você só pode exercer ali em relação a 5 anos depois? Como funciona essa parte, por favor? Não, na verdade, a regra, ela não tem prazo, inclusive, recentemente nós tivemos, né, alguns bancos liquidados aí, Banco Master, na prática, né, Banco Master, Banco Pleno, Banco Will, são bancos que foram liquidados, e os clientes que tinham até 250 em cada banco receberam os até 250 em cada instituição. O que você deve estar comentando é de um teto global, tá? E existe, de fato, um teto global que é de 1 milhão a cada 4 anos. Então, vamos supor o seguinte, só para facilitar uma conta, tá? Você tem posição em 5 bancos diferentes, e a sua exposição nesses 5 bancos diferentes são 250 mil, tá? E aí o banco A entra em liquidação, 250 mil. O banco B entra em liquidação, 250 mil. Você está recebendo esse valor, tá? Porque ainda está dentro da regra de 250 mil por instituição e por CPF. Banco C quebra 250 mil, você recebe. Banco D quebra 250 mil, você recebe. Se o banco E, esse quinto banco, quebrar e você também tiver 250 mil, você já recebeu 1 milhão dentro de 4 anos, tá? E aí o seu teto global é de 1 milhão. Então, existe esse teto global, que é para, caso você tenha várias exposições em vários bancos que quebrar, então tem esse risco sistêmico. Não sei se deu para entender. Perfeito, obrigado. Perfeito? Boa. Então, vamos seguir. As questões mais para frente tem um nível de conta um pouco maior. Vamos lá, questão 3. Um planejador financeiro, ao analisar o mercado para sugerir uma alocação para um aporte de um cliente, observou que os juros reais que o Brasil paga hoje está bem maior do que os pares emergentes, passando de 7,5%. Ao explicar o cenário para o cliente, combinaram de comprar um ativo para apostar na queda dessas taxas de juros reais e valorização ao mercado dessa posição. Qual ativo maximiza os ganhos se a tese estiver correta? Qual a resposta que vocês chegaram aí? Vamos lá, a Patrícia colocou C. Mais alguém chegou em alguma resposta? Essa é a pré, não é? NTNF é a pré, não é isso? NTNF é pré-fixado, perfeito. Tá. Mas vamos lá. Na verdade, não é a C, e aí eu vou explicar aqui o porquê que é. Qual que é o que a questão está pedindo aqui? Então, vamos lá. Eles combinaram de comprar um ativo para apostar na queda da taxa de juros reais, certo? E valorização a mercado. Então, o que a questão nos pede é qual ativo maximiza os ganhos? Primeiro, quando a gente está falando de juros reais, a gente está falando de IPCA+, certo? Então, são as taxas IPCA+, ali da plataforma. Então, naturalmente, quando a gente fala de juros reais, a gente vai ter ativos atrelados à inflação, certo? A gente vai comprar ativos atrelados à inflação. Então, como a gente vai focar em IPCA+, como a gente vai focar em ativos de juros reais, a gente pode excluir aqui tanto a A, que é uma LFT, lembrando que LFT é o Tesouro Selic, então é um ativo que vai seguir a taxa Selic, né, meta, conforme ela tiver, e a gente pode excluir a C, porque justamente a C, ela é um ativo pré-fixado, ela é o tesouro pré-fixado com pagamento de juros semestrais.
certo? Ela até traria um ganho a mercado, né? Se eventualmente as taxas de juros caírem, a pré-fixada ela tem uma oscilação até maior do que as NTNBs, de alguma forma. Mas como aqui a gente está focando em juros reais, a gente vai ficar com as NTNBs. E aqui a gente fica, então, com a alternativa B e a D, ambas são NTNBs, certo? Só que uma está vencendo em 2045 e a outra está vencendo em 2029. Qual dessas duas opções você vai maximizar o ganho caso essa estratégia esteja correta, caso os juros reais caiam e as taxas passem a ser menores, né? Qual maximiza? Justamente a 2045, tá? Porque quanto maior for a duration de uma posição que a gente compra, ou seja, quanto maior for o prazo de vencimento, maior vai ser a oscilação do preço desse ativo conforme as variações na curva de juros, tá? Então, o que a questão fala aqui não é se a gente está certo ou errado comprando o ativo, é se a gente tiver certo nessa aposta da queda dos juros reais, qual ativo maximiza o ganho? E aqui o que maximiza o ganho é um ativo de maior duration, né? É um ativo de vencimento maior. E por isso, entre as duas NTNBs, a gente fica aqui com a NTNB 2045, que tem uma duration maior. Eu acho que eu não consegui foi interpretar a pergunta. Eu me confundi aqui no sentido que deu a entender que estava apostando o contrário, sabe? Não consegui interpretar que era dessa forma, não. Mas agora ficou claro. Mas ficou tranquilo Não, agora? ficou claro, é só a forma mesmo, é interpretação, né? Não tem jeito. Boa. É que aqui, ó, a gente fala o seguinte na questão, que eles combinaram de comprar um ativo apostando na queda dessa taxa de juros reais, certo? Na queda do quanto o IPCA mais está pagando, então eles estão apostando que passará a pagar menos. Essa é a aposta da questão. Então, qual é o ativo que maximiza? A gente vai primeiro comprar uma NTNB, porque a gente está apostando na queda dessa taxa, então a gente está comprando uma NTNB com uma taxa, apostando que essa taxa vai ser menor. Então, naturalmente, nosso preço da posição que a gente está comprando agora com a taxa maior vai subir. Mas qual que é o ativo que maximiza? A NTNB com vencimento mais longo, certo? Porque quanto maior for o vencimento, maior é essa oscilação, conforme as taxas forem caindo, entendeu? Tá. Ô, Lucas, e se a pergunta, se na questão tivesse as duas NTNBs para o mesmo prazo, mais uma sem cupom? Perfeito. Quando você tem ativos cuponados, né, ou seja, com os juros semestrais, isso faz com que você reduza a sua duration, tá? Então, na sua pergunta, se a gente tivesse as opções aqui, ao invés de NTNB com juros semestrais 2045 e NTNB 2029, a gente tivesse a NTNB com juros semestrais 2045 e uma NTNB principal, né, que é sem cupom 2045, a resposta certa seria a NTNB principal 2045. Por quê? Porque mais longo. Porque a duration é maior ainda, entendeu? Entenda a duration de uma forma simples, o prazo para que a gente recupere o recurso que a gente colocou. Quando a gente fala de ativos que não têm cupons, CDBs, por exemplo, ou títulos do Tesouro como a NTNB principal, esses ativos que não têm cupom, a nossa duration é basicamente o prazo de vencimento do ativo. Perfeito, porque a gente vai comprar e a gente só vai recuperar o principal mais juros lá no vencimento. Agora, quando a gente tem ativos que pagam cupons semestrais, trimestrais, anuais, a gente já vem recuperando parte desse dinheiro ao longo do caminho, né? Então, a nossa duration, ela não é o prazo de vencimento do título, ela é menor que o prazo do vencimento, porque a gente já vem recuperando parte desse recurso no meio do caminho. Então, se você tem dois títulos com vencimento igual, um paga cupom ou não, o que não paga cupom, ele tem uma duration maior. Ô, Lucas, só rapidinho aqui, só para não, por questão de raciocínio mesmo. Se não fosse um título público e fosse um crédito privado, com relação a risco, o que tem os cupons é menos arriscado, não é isso? Por questão da duration. A duration, a gente fala do risco de mercado, né? Que é mas justamente a oscilação. Você está recebendo antes, então quer dizer... não necessariamente, tá? Porque aí, quando a gente fala de crédito privado, aqui só tem títulos públicos, né? Nas alternativas. Mas quando a gente fala de crédito privado, a gente não tem só o risco da duration, o risco de oscilação, a gente tem o risco de crédito. Da posição. Agora, mesmo que tivesse ativos de crédito privado nessa questão, e a questão não falando nada de risco de crédito, a gente iria na resposta por duration, tá? Ok, tá bom. Vou te dar um exemplo, tá? Se a gente tivesse aqui NTNB com juros semestrais 2045, ou
título de crédito privado X 2030. Mesmo assim, a resposta seria NTNB 2045, certo? Porque a duration dela é maior. Não, beleza. Tá bom. Obrigada, Lucas. Imagina. Ó, a Luciana colocou aí no chat, só deixa eu ler. Se a taxa sobe, o PU cai. Se a taxa cai, o PU sobe. Perfeito. É isso. É uma relação inversamente proporcional. Inclusive, a gente vai ver isso ali na frente, numa questão que a gente vai fazer as contas ali dos ativos. Vamos lá, questão 4. Se alguém fez, coloca no chat aí. O Shark apresentou uma rentabilidade de 15,3% nos últimos 12 meses, com uma volatilidade de 2,5%. Já o fundo Tuba apresentou uma rentabilidade levemente inferior em 14,9% e uma volatilidade reduzida de 1,6%. O fundo Águia apresentou uma rentabilidade e uma volatilidade que representa exatamente a média dos dois primeiros, considerando que a taxa livre de retorno nesse período foi de 14%, e olhando para o índice de Sharpe, qual foi o melhor investimento? Bom, vamos lá. O Alex colocou B, vamos fazer as contas. Primeiro, eu trouxe aqui a fórmula do índice de Sharpe. Lembrando que, assim, eu sempre trago essas fórmulas aqui, porque decorar a fórmula não é o que a Planejar pede, tá? Para a gente fazer a prova do CFP. As fórmulas, inclusive, vêm no caderno de questões ali. Então, a gente só tem que saber, de fato, interpretar essas fórmulas, né? O que nos diz aqui a fórmula do índice de Sharpe? De forma bem simplificada, o índice de Sharpe é o retorno de um ativo menos a taxa livre de risco, dividido pela sua volatilidade, dividido pelo desvio padrão. Então, a explicação simples do índice de Sharpe: o excedente de rentabilidade em relação à taxa livre de risco, dividido pelo desvio padrão. Então, vamos fazer as contas aqui. Ó, fundo Shark, Tuba e fundo Águia. Fundo Shark, a gente tem 15,3 de rentabilidade menos 14, certo? Que é a taxa livre de risco, dividido por 2,5. No fundo Tuba, a gente tem 14,9 menos 14, dividido por 2,5. Opa, 2,5 não, né? Pela volatilidade dele, 1,6. E no Águia a gente tem a média. Vamos fazer essa média aqui rapidinho. Primeira média de rentabilidade, 15,3 mais 14,9 dividido por 2. 15,10. 15,10 menos 14 dividido pela média também de volatilidade. A média seria 2,5 mais 1,6 dividido por 2. 2,05. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essas contas aqui. Primeiro, 15,3 menos 14 dividido por 2,5. 0,52. Deixa eu trocar a cor aqui. Opa. 0,52. O segundo é 14,9. Teve uma rentabilidade menor. Menos 14. Dividido por 1,6. 0,56. Perceba que esse segundo fundo, mesmo tendo uma rentabilidade menor, né, de 14,9, em relação ao primeiro que teve 15,3, ele tem um Sharpe maior, certo? Porque a rentabilidade menor dele, ela passa a ser melhor porque o risco, ele é muito menor do que o primeiro, certo? Então, o índice de Sharpe, ele vai nos mostrar justamente isso. Qual que é a sua rentabilidade ajustada ao risco que aquele fundo teve para chegar naquele resultado, naquela rentabilidade. Então, a gente pode entender isso facilmente como: se a gente pegar 3 ativos que no ano passado renderam 15% ao ano,
Os 3 ativos são iguais? Não necessariamente, né? Porque para render 15% ao ano no ano passado, um ativo pode ter risco 1, outro 2, outro 3. Naturalmente, o que tem risco 1 é melhor do que o que tem risco 3, mesmo rendendo a mesma coisa, certo? Porque ele tem 1/3 do risco para ter a mesma rentabilidade. Então, é justamente isso que o índice de Sharpe nos mostra, tá? Uma conta simples de retorno ajustado à rentabilidade. Aqui, nesse fundo, nesse terceiro fundo, como ele é a média de rentabilidade dos outros dois e a média de volatilidade dos outros dois, naturalmente o índice de Sharpe vai ser a média também, né? É 0,54, mas a gente pode até fazer as contas aqui, para não ficar dúvida, né? 15,1 menos 14 e dividido por 2,05. Tá lá, 0,54. Então, como a questão ela está pedindo, olhando para o índice de Sharpe, qual foi o melhor investimento, a gente chega no opção B, que é o fundo Tuba. Então, o Alex tinha colocado no chat, é isso aí mesmo. Deixa eu só puxar o tubarãozinho para a tela aqui. Você transformou em decimal ali do fundo A ali, a questão do 2,05? 2,5 por 1,6? Fez em decimal? O 2,05 aqui, ele é a média do 2,5 e 1,6, tá? Então, o 2,05, o que ele é? 2,5 mais 1,6 dividido por 2. Ele é a média simples do 2,5 com 1,6. Ele é o meio do caminho, né? O 2,05, ele é o meio do caminho do 1,6 para o 2,5. Você somou e dividiu, entendi, tá. Somei 2,5 com 1,6 dividido por 2. Tá. Então, quanto maior o índice... Quanto maior o índice de Sharpe, melhor. Melhor, tá. Certo? Aqui a gente tinha até uma opção D, que seria a taxa livre de risco, que seria o quê? Quando o Sharpe desse negativo, né? Quando que o Sharpe dá negativo? A gente vê diversos fundos, tá? Se a gente vê essas plataformas todas de comparação de fundos, a gente vê diversos fundos com índice de Sharpe negativo, tá? O índice de Sharpe negativo, ele nada mais é do que a rentabilidade do ativo, ela é menor do que a taxa livre de risco, certo? Então, vamos supor que o CDI ano passado ficou em 14. Se teve um fundo que teve rentabilidade de 13, a linha de cima aqui da conta, ela vai ser 13 menos 14 dividido pela volatilidade. Então, a linha de cima vai ser menos 1 dividido pela volatilidade. Independente de qual que é a volatilidade, o menos 1 dividido por qualquer coisa vai dar um valor negativo, certo? Então, se as opções tivessem dado índice de Sharpe negativo, a melhor opção seria a taxa livre de risco. Ah, ok. Certo? Mas nesse caso, todos deram positivos, a gente tem que ir no maior índice de Sharpe, né? Nesse caso aqui é a opção B de bola. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Essa aqui tem umas contas um pouco maiores. Alguém fez? Alguém chegou a fazer essas 5? Vocês receberam o material antes e não deu tempo de fazer, ou vocês não conseguiram fazer? É importante só a gente ter essas métricas aí. Qualquer coisa vocês vão colocando no chat aí. Mas vamos lá, que quem já fez ou quem tentou, a gente vai fazer juntos aqui. Vamos lá. A empresa... Olha lá, o Rafa. Beleza, Rafa. Obrigado aí pela resposta. Stephanie, perfeito. O Germano, eu falei hoje com o Germano, e geralmente a gente manda esses materiais na segunda, ou no domingo, enfim. Mas geralmente na segunda, né? E aí hoje o Germano mandou no grupo lá que realmente o pessoal tinha esquecido de enviar. Então eles enviaram hoje, né? Aí realmente fica muito em cima. Mas enfim. Vamos lá que a gente vai fazer juntos aqui. Questão 5. A empresa Shark Corporation divulgou seus resultados referente ao ano passado. E os analistas destacaram alguns dados. O LPA, lucro por ação da empresa, ficou em R$ 12,50. A política de payout aumentou para 20% e a projeção de crescimento é de 14%. Hoje, na tela do Home Broker, o senhor Luiz observou que uma ação dessa empresa está custando R$ 36,49. E ele perguntou para o seu planejador financeiro se ela está cara ou se ela está barata. Utilizando o modelo de Gordon, e considerando um beta de 1,14,
taxa livre de risco de 13% e retorno de mercado de 21%, o que o planejador financeiro deve responder? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Esses dois prints também são da lista de fórmulas, tá? Que a gente tem a fórmula do modelo de Gordon, que é um modelo de precificação de ações, e nós temos aqui a fórmula do CAPM, tá? Para a gente fazer o cálculo de um dos componentes. Então, o que nos diz primeiro? A fórmula de Gordon, tá? A fórmula de Gordon, ela diz que o preço no momento zero, tá? O P0, ele é igual ao dividendo do ano 1, ou seja, ao próximo dividendo que essa empresa vai pagar, dividido pela expectativa de retorno, menos o crescimento, tá? Então, é isso que nos diz a fórmula de Gordon, tá? Que o preço no momento zero, ele é igual ao dividendo do ano 1, dividido pela expectativa de retorno, menos o crescimento, certo? O que nós temos aqui da questão? O que a questão nos pede é justamente o preço, justamente o preço. Está pedindo o preço no momento zero. É isso que a questão está pedindo e é essa conta que a gente vai fazer. O dividendo no ano 1, a empresa deu, tá? Porque ela deu aqui o quanto ficou o lucro por ação e deu quanto que é o payout, né? Que é o percentual desse lucro que vai ser distribuído para os acionistas. Então, ela deu. O crescimento, ela deu também. Está aqui, 14%. Essa é a projeção de crescimento da empresa. Isso está dado na questão. O que ela não deu? Justamente esse KS. Esse KS é a expectativa de retorno do acionista para aquela ação. E como nós chegamos na expectativa de retorno? Através do modelo CAPM, tá? Então, o KS é justamente o modelo CAPM. E aí a questão, ela nos deu todas as informações necessárias, tá? Para a gente fazer a conta do CAPM, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. O que seria esse KS? Ele vai ser taxa livre de risco, certo? 13. Mais um beta, certo? 1,14. Que multiplica um retorno de mercado, 21, menos a taxa livre de risco. São a mesma taxa, né? 13%. Correto? Vamos fazer essa conta, então. Ó, primeiro, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Menos 13, 8, vezes 1,14, 9,12. E aí a gente só tem que somar aos 13, né? — 9,12, que já estava na tela, mais 13, 22,12. Então, esse é o KS, certo? Com isso, nós temos todas as informações para já aplicar o modelo de Gordon. Só aplicar a fórmula. Então, vamos lá. O primeiro ponto, o que seria esse D0? Né? Só para a gente entender. O lucro por ação da empresa ficou em 12,50, certo? 12,50. A política de payout está em 20%, certo? 20%. Isso significa que a empresa ela vai distribuir 20% desse lucro, certo? Então, o dividendo dessa empresa será os 12,5 vezes 20%. 12,5, 20%. 2,50. Porém, para aplicar a fórmula de Gordon, ela não pede o dividendo dessa empresa agora. A fórmula de Gordon ela é uma precificação de ações com base num fluxo de caixa futuro, certo? O fluxo de caixa futuro é justamente o dividendo do próximo ano, que ele está descontando pela taxa de desconto, que aqui
é o retorno esperado menos o crescimento, tá? Essa é a fórmula de Gordon. É um fluxo de caixa futuro descontado, certo? Então, o fluxo de caixa futuro é o dividendo do próximo ano, descontado pela expectativa de retorno menos o crescimento. Então, qual que seria aqui, ó? Deixa eu só aplicar aqui a fórmula. P0 vai ser igual ao dividendo do próximo ano. Qual que é o dividendo do próximo ano? São os 2,50 vezes a projeção de crescimento, certo? Então, se a empresa projeta crescer 14%, seria 14% a mais dos 2,50. E aqui a gente vai dividir pelo 22,12, que é a expectativa de retorno que a gente achou através do CAPM, menos os mesmos 14%, tá? Que é a projeção de crescimento. Então, aqui, o que a gente pode... Vamos fazer a parte de cima, 2,50. 14% mais, certo? 2,85. Então, o P0 é igual a 2,85. E aqui a gente vai fazer 22,12 menos 14. 8,12%. E aqui a gente só vai fazer essa conta. 2,85 dividido por 8,12%. Olha lá, 35,10. Certo? O que a gente tem de alternativa aqui? A pergunta é, o senhor Luiz observou na tela 36,49, qual que é a resposta correta? Alternativa C, né? Ação está cara, pois o preço justo dela seria 35,10, que é justamente o que a gente chegou através do modelo de Gordon. Tá lá. Alguma dúvida em relação a essa questão? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou seguir. Desculpa, Lucas, quando você fez 2,50 vezes 14%, você colocou por cento? Na verdade, não é vezes, né? Seria mais aqui. Porque essa conta, que mais importante até do que a conta, é a gente entender o que ela significa. Rafa, o que são os 2,50? Os 2,50 são os 12,50 do lucro por ação vezes os 20% de payout. Esses são os 2,50, que seria o dividendo por ação que essa empresa pagaria, certo? Certo. Beleza. Na conta do modelo de Gordon, a gente não, no denominador, a gente não vai ter o dividendo que essa empresa está pagando. A gente vai ter a projeção de dividendo do próximo ano. Então, sempre que for uma questão de modelo de Gordon, ou ele vai dar o dividendo do próximo ano, é comum acontecer isso na questão, a empresa falar, o dividendo do próximo ano serão R$5, por exemplo. Ou ele vai dar o dividendo atual, que foi isso que ele fez, né? Ele deu esses 2,50, esses são os dividendos atuais, que são os 12,50 vezes 20%, e vai falar qual que é a projeção de crescimento, certo? Então, esses 14%, a gente tem que colocar além dos 2,50. Então, é 2,50 mais 14% de 2,50 que a gente chega nos 2,85. Minha dúvida, tipo, porque como era 12,50, aí mais, digamos, ali os 20% de payout ali, né? Aí na minha cabeça seria 14, 16,50, tipo assim, sabe? Perfeito. Na verdade, o lucro por ação é 12,50. Então, esse é o resultado da empresa dividido pelo número de ações. Ah, tá. O lucro da empresa dividido pelo número de ações. Só que a empresa, ela não distribui todo o lucro que ela teve, né? Só e aí, 20%, entendi. Perfeito. Aí entra a política de payout. Aí o payout é justamente o percentual daquele lucro que vai ser distribuído, que nesse caso é 20%. Entendeu? Agora ficou claro, obrigado. Né? Boa. Vamos lá. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente segue.
Vamos lá, questão 6. Um título de renda fixa foi emitido com taxa de rentabilidade e cupom anual de 13% ao ano. 2 anos depois, o mercado observou uma sequência de medidas expansionistas do cupom em relação à taxa Selic meta, com a inflação dentro da meta do Banco Central, refletindo na curva de juros futuros. Diante desse cenário, é esperado que a relação atual de coupon rate, current yield e yield to maturity dessa posição seja, e aí tem a lacuna, e que esteja negociando com, tem outra lacuna. Essas vocês conseguiram fazer, é uma questão que não tem muita conta, é mais para a gente entender ali a questão teórica dessas movimentações. Alguém chegou a fazer? Pode jogar no chat aí. Boa, vamos lá. Qual que é a lógica aqui? Ó? Um título de renda fixa ele foi emitido com uma taxa de 13% ao ano. Alguns anos depois, 2 anos depois, o mercado observou uma sequência de medidas expansionistas, certo? Em relação à taxa Selic meta. Então, expansionistas, Selic para baixo, correto? Significa que o governo está reduzindo a taxa Selic, porque a inflação ela está dentro da meta, certo? Então, se o governo está reduzindo a taxa Selic, porque a inflação está dentro da meta, então ela está reduzindo os juros, isso vai refletir na curva de juros futuros, que também vai cair. Correto? Então, diante desse cenário, o que é esperado na relação com o coupon rate, com o yield e o maturity? Primeiro, a gente sempre tem que saber que o coupon rate, ele é uma taxa de cupom determinada na emissão desse título de renda fixa. O coupon rate, ele é a única variável que não muda ao longo da existência do título, certo? Então, a taxa de cupom, ou seja, esse coupon rate, ele não vai mudar independente dos juros subirem muito ou dos juros caírem muito, independente desse título passar a pagar mais taxa no mercado ou esse título passar a pagar menos taxa no mercado. Esse coupon rate, ele é inerente à emissão do título, então ele não vai mudar de forma nenhuma em nenhum momento. Então, o coupon rate, ele vai continuar sendo 13% ao ano, certo? O que vai mudar é o yield to maturity, que é a rentabilidade atual para a gente comprar essa posição, e o current yield, que vai seguir o yield to maturity, né? Como a gente está tendo uma redução da taxa de juros, é natural que quem for comprar essa posição 2 anos depois, vai ter um yield to maturity menor. Correto? Porque ele foi emitido a 13, mas 2 anos depois o cenário mudou, os juros caíram, e etc. Então, esse título está pagando 10, por exemplo, 11, algo nesse sentido, 12 que seja. Então, o yield to maturity, né, a taxa até a maturidade, a taxa até o vencimento de quem está comprando essa posição 2 anos depois é uma taxa menor do que quem comprou na emissão. E justamente como colocaram no chat aqui, quanto menor é a taxa, maior é o preço do papel, certo? Então, a gente entende aqui que o yield to maturity é menor, o current yield também é menor, certo? Porque o current yield ele vai justamente acompanhar o yield to maturity, tá? Sendo que ele acompanha numa variação menor. Por que menor? Porque a conta do current yield, a gente vai até fazer isso em outras questões, ela é uma conta simples de o cupom que eu estou recebendo em relação ao que eu paguei. É uma conta de um cupom, certo? É uma conta de um fluxo. O yield to maturity é uma conta que envolve todos os cupons futuros até o vencimento. Então, ela é uma conta mais complexa e, naturalmente, ela oscila mais. Então, como o coupon rate aqui é o maior de todos, a gente pode entender que o coupon rate aqui ele vai ser maior do que o current yield, certo? Que vai ser maior do que o yield to maturity. E aí, antes de fazer até essa questão, a gente já conseguiria eliminar 2 só pelo ágio ou deságio, né?
como um título ele foi emitido a 13 e hoje ele está pagando, por exemplo, 10, que seja, 10 ou 11, naturalmente esse título hoje ele vai estar com ágio no mercado, certo? Ao contrário seria, esse título foi emitido a 13 e hoje os juros subiram muito e esse título está pagando 15, por exemplo. Então seria um título com deságio. Só que como aqui a gente está falando do contrário, ele foi emitido a 13 e hoje está pagando 11, esse título está com ágio no mercado. Então aqui já conseguiria eliminar essas duas opções de deságio só no primeiro, tá? Só nessa primeira leitura, né? E aqui a gente chega à resposta que está lá, são A. Depois eu fui ver aqui que acaba que a A e a D está igual, caberia recurso nessa questão, né? Porque o current yield, o coupon rate vai ser maior que o current yield, que vai ser maior que o yield to maturity, e aqui na questão D está a mesma coisa, né? Está a mesma dinâmica ali entre as duas. Então, estaria certo quem colocou a D também, mas é mais para a gente entender a dinâmica das variações ali do current yield para o coupon rate e o yield to maturity. Perfeito? Ficou alguma dúvida em relação a esses conceitos? Que agora a gente vai fazer duas outras questões envolvendo algumas continhas, só para a gente fixar mais conceitos na prática. Do ponto de vista do comprador e do vendedor, um pode olhar com ágio e outro com deságio? Perfeito. Realmente um está numa ponta, outro está na outra, né? Então, um vai ser agiado, outro desagiado, mas sempre entenda esse ágio ou deságio que a gente fala aqui nas questões como um título estar mais caro ou mais barato em relação ao valor que foi emitido, tá? Nesse caso, vamos supor que ele tenha sido emitido a R$1.000, né? Que é o padrão do mercado. Um título foi emitido a R$1.000 por unidade. Como ele foi emitido a R$1.000 por unidade, a 13% ao ano, se hoje esse título está pagando 10%, 11% ao ano, porque as taxas de juros caíram, ele está sendo negociado com valor a mais do que ele foi emitido, certo? Então, ele está com ágio em relação ao que ele foi emitido. E o contrário é a mesma coisa, tá? Então, se esse título que foi emitido a 13 e hoje estiver pagando 20 no mercado, ele vai estar sendo negociado com um PU abaixo do que ele foi emitido. Então, ele foi emitido a 1.000 e estaria sendo negociado hoje com 900 alguma coisa, por exemplo. Então, ele estaria com um deságio em relação ao valor de face, entendeu? Sim, mas normalmente ali nos exercícios eu olho ali como se eu fosse comprar o título. Isso, como se você fosse comprar. Boa. Porque nessa questão aqui, por exemplo, aqui é esperado que a relação do coupon rate, com o yield to maturity e tal, é esperado na relação de quem está comprando esse título agora, entendeu? O preço desse título, ele está agiado, entendeu? Ele está agiado, ele está mais caro porque os títulos, as taxas de forma geral caíram e esse título que foi emitido lá atrás está numa taxa mais alta. Obrigado. Boa. Vamos lá, últimas duas questões. Só a última que tem algumas continhas mais complexas. Essa alguém chegou a fazer ou não? Essa a gente vai entrar bem no conceito do que seria esse current yield. Boa, vamos lá. Questão 7. O Ronaldo comprou... Ó, já arriscaram aí. Alex falou C. Vamos lá, questão 7. O Ronaldo comprou R$80 mil de um título de renda fixa na sua emissão, com valor de face de R$1.000, que saiu com taxa de rentabilidade e cupom anual de 10% ao ano. Alguns meses depois, Léo comprou R$100 mil dessa mesma posição, que estava agiada, com PU negociado a 1.250. No próximo pagamento de cupom, é correto afirmar que, bom, antes aqui da gente fazer as questões, entra justamente no que a gente estava conversando, Alex. Essa posição, ela está agiada. Por quê? Porque justamente ele está comprando num valor maior do que ele pagou no valor de face, certo? O valor de face 1.000, agora está custando 1.250, então ela está com ágio. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, primeiro. Lembrando, o coupon rate, ele é uma taxa de cupom da emissão primária, certo? Então, isso não altera em nenhum momento. Qual que é a taxa que a gente viu aqui? 10%, certo? Esse 10% é o coupon rate. Vamos colocar aqui as posições, ó. O Ronaldo
comprou 80 mil reais, um valor de face de R$ 1.000. Portanto, ele comprou 80 unidades, certo? 80 unidades. 80 mil dividido por 1.000. Alguns meses depois, o Léo comprou 100 mil reais. Só que esse título já estava custando 1.250. Se a gente for fazer a conta de 100 mil dividido por 1.250, vai dar as mesmas 80 unidades. Certo? Então, o Ronaldo pagou 80 mil por 80 unidades e o Léo pagou 100 mil pelas mesmas 80 unidades porque ele pagou mais caro, certo? E aqui a gente pode fazer a conta, eu até trouxe aqui, deixa eu ver se eu não trouxe. Ah lá, essa é a fórmula do current yield, tá? Que é justamente, uma tradução simples seria o ganho corrente que a gente está tendo com essa posição, tá? Então, quando a gente vai fazer o preço por cupom, porque aqui ele fala, no próximo pagamento de cupom é correto afirmar que. O que seria esse pagamento de cupom? O cupom, ele vai ser o valor de face vezes o cupom rate, certo? Então, a gente tem que o cupom, ele é 1.000, é o valor de face, vezes 10%. Então, o cupom é R$ 100. Certo? Esse é o cupom da posição. Então, ele paga aqui, ó, cupom anual de 10% ao ano. Então, para cada unidade dessa posição, a pessoa vai ganhar R$ 100 ao ano de cupom. Certo? Então, a gente pode até colocar aqui qual foi o ganho com o cupom. Como tanto o Ronaldo, ele tem 80 unidades dessa posição. Então, no próximo recebimento de cupom, ele vai receber R$ 8.000. Certo? E o Léo, ele também tem 80 unidades. Ele pagou mais caro, ele gastou mais, mas ele também tem 80 unidades. Então, ele vai receber os mesmos R$ 8.000. Certo? E aqui a gente faz a conta, a gente já consegue fazer a conta justamente do current yield. Qual seria o current yield, ou seja, o ganho corrente do Ronaldo? Os R$ 8.000 de cupom, tá vendo? Ó, cupom dividido pelo tanto que pagou. Então, o current yield do Ronaldo vai ser R$ 8.000 de cupom dividido pelo tanto que ele pagou, 80 mil. O current yield do Ronaldo é 10%, certo? Por que o current yield do Ronaldo é 10%? É igual ao coupon rate. Como ele comprou na emissão, ele comprou quando o título foi emitido, a taxa de rentabilidade que ele tem é a taxa da emissão. É a mesma coisa que do coupon rate, certo? Já o Léo, ele vai ganhar os mesmos R$ 8.000, só que ele pagou 100 mil nessa posição. Então, o ganho corrente dele é menor. O current yield dele são 8% só, tá? E isso é natural a gente pensar. Por quê? Se ele está recebendo o mesmo cupom, são os mesmos R$ 8.000 nominais do que o Ronaldo, só que ele pagou 100 mil e o Ronaldo pagou 8, o ganho dele corrente ele é menor do que o do Ronaldo, porque ele pagou mais caro para receber a mesma coisa. Então, o ganho corrente dele é menor, certo? Essa é a dinâmica do current yield. E aí, então, a gente vai para as questões para a gente tentar matar. Vamos lá. O coupon rate de Ronaldo, 10%. Perfeito, né? O coupon rate não muda. Igual o de Léo, perfeito. E ele receberá R$ 2.000 a mais. Não, certo? O tanto de recurso que eu vou receber no cupom tem a ver com a quantidade de posições que eu tenho, certo? Como eu tenho 80 unidades, como o Ronaldo tem 80 unidades e o Léo também tem 80 unidades, ambos vão receber a mesma coisa no cupom, certo? Independente de quanto eles pagaram. Então, a alternativa A, incorreta. B, o current yield de Léo é 8, perfeito. Igual ao de Ronaldo? Não, né? O current yield do Ronaldo é maior, é 10%. A B está errada. C, o current yield de Ronaldo é 10%, perfeito. Maior do que o do Léo, perfeito. Ele pagou mais barato para receber a mesma coisa. Então, o current yield do Ronaldo é 10%, é maior do que o do Léo, mas eles receberão o mesmo valor. Perfeito.
Alternativa C é a correta. D, o current yield do Léo é 8%, perfeito. Menor do que o do Ronaldo, perfeito. E ele receberá 2 mil a menos? Não, porque eles receberão o mesmo valor. Então tá lá. Essa aqui é a alternativa C, o Alex tinha colocado. Deu para entender? Ficou alguma dúvida nessa? Deu para entender. Ô, Rafa. Então vamos para a última. Pessoal, essa aqui é um pouquinho mais complexa, tá? A gente bater em alguns outros pontos ali, tem até 2 formas de fazer, a gente vai fazer das 2 formas, porque vocês sempre vão pegar a fórmula que vocês acham melhor. Alguém chegou a fazer? Alguém tentou fazer essa última questão ou não? Vamos lá. Um título de renda fixa, pré-fixado, com valor de face de R$1.000, foi emitido com uma taxa de rentabilidade e cupom semestral de 13% ao ano, com prazo de vencimento de 5 anos. Após 3 anos, esse papel no mercado secundário está sendo negociado com taxa de 15,56% ao ano. Portanto, podemos afirmar que o período desse papel em relação ao valor de face está sendo negociado com... o Alex até colocou no chat aí, mas na verdade é ao contrário, tá, Alex? Nesse caso, o PU ele está desagiado. Lembrando que quanto maior for a taxa, menor é o PU, certo? Como a taxa ela era de 13 e passou a ser de 15,56, o PU ele cai, certo? Então, justamente nesse entendimento de ágio ou deságio, é mais uma questão que a gente conseguiria já excluir 2, tá? A gente já conseguiria excluir, sem começar a fazer conta, a gente já conseguiria excluir a A e já conseguiria excluir a C. Então, a gente sabe que o preço desse título, ele está desagiado, ele está menor do que o valor de face, certo? O quanto ele está menor? Essas são as contas que a gente vai fazer. Para isso, vamos primeiro converter essas taxas, né? Porque como a gente está falando de cupom semestral e as taxas estão ao ano, vamos primeiro converter essas taxas para a gente ter as taxas limpas aqui, para a gente conseguir fazer as questões. Ó, vamos lá. Quanto que 13% ao ano é ao semestre, tá? Essa é a primeira conversão. Então, eu vou fazer 1,13, Enter, elevar a 1/2, certo? Uma equivalência de taxas. Perfeito? Até aqui tranquilo? Alguém tem dúvida nessa conta? Ó, 13% ao ano é a mesma coisa que 6,3% ao semestre. Feito? Se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, é só falar. E aqui a mesma coisa, a gente vai fazer 1,1556 e elevar sobre 1/2. Está lá, 7,5. Certo? Então, 15,56% ao ano é a mesma coisa que 7. Lucas, daria para fazer, tipo, igual, tipo, simples assim, daquela maneira que você já fez direto, né? Por exemplo, 12% ao ano, Enter, 12, divide, a Y elevado a X, menos 1 vezes 100. Você só fez mais rápido o processo? A conta que eu fiz aqui foi a seguinte, ó. Só para a gente fazer, ó. 1,1556, essa última conta, né? Elevado a 1/2. Perfeito? Uhum. Aí, depois dessa conta, eu só tirei menos 1 e fiz vezes 100, só para a gente chegar nessa taxa, que está na tela. Tá. Mas eu poderia resolver, tipo, só o semestre ali? Tipo, daria a mesma? Com aquela outra forma lá que a gente aprende? Qual que seria essa outra fórmula?
Você Por está falando exemplo. taxa equivalente, não. Taxa É isso que ele equivalente. fez, olha. A fórmula da taxa equivalente é aquela do quero versus tenho, não é isso? Isso, exato. Aham. Mas é justamente isso. Eu só coloquei 1 mais taxa, né? A fórmula, se eu não me engano, é essa, né? 1 mais taxa sobre quero versus tenho, não é isso? Tá, é isso mesmo. Tá, beleza. Tenho versus quero, alguma coisa assim. Então, você vai fazer, o 1 mais taxa é justamente o 1,1556, certo? 1,1556. E aí eu só fiz... É 1 de 2 semestres, tá, beleza. Beleza, o 1 de 2 só significa que tem 2 semestres, Tá. Perfeito? Uhum. Mas assim, tem até uma fórmula na HP que você faz de forma direta, né? Uma Sim, programação na HP. Não está programada essa HP aqui, nem a minha física, né, que está aqui, nem a online, mas eu não gosto de usar muito essa programação não, tá? Ou pelo menos não gosto de me apoiar nessa programação, tá? Porque a HP, ela vive dando probleminha, se a pilha saiu, você perde toda a programação, então é importante saber fazer as taxas equivalentes, tá? Mas qualquer forma que você faça para chegar na taxa equivalente é válida, tá? Só apagar aqui. Beleza, então aqui a gente tem o que seria essas taxas equivalentes. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos primeiro entender aqui qual que é o cenário, né? Ó. Esse título ele foi emitido com vencimento para 5 anos, certo? E passaram 3 anos. Então, faltam ainda 2 anos. O que a gente vai tentar entender, aliás, o que a gente vai tentar não, o que a gente vai fazer a conta aqui, é qual é o preço dele hoje, desse mesmo título que foi emitido há 5 anos, que já passaram 3, qual é o preço dele hoje com base nas condições atuais de mercado. Essa é a conta que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente quer, primeiro, vamos desenhar o fluxo aqui, ó, ano 1, ano 2, certo? Como ele paga juros semestrais, a gente tem aqui os juros semestrais, certo? Tem mais 2 juros aqui. E o preço de hoje é justamente o que a gente quer, certo? Esse é justamente o preço de hoje. É justamente o que a gente quer chegar na questão. Qual que é o cupom que esse título vai pagar? Vou fazer a conta aqui. O cupom dele, lembrando, o cupom é sempre o valor de face versus a taxa de cupom da oferta, tá? Então, e aqui a gente tem que tomar cuidado justamente com essa equivalência de taxas. A gente acabou de fazer uma conta de cupom no exercício anterior, que o cupom era anual. Quando o cupom é anual e a taxa de rentabilidade é anual, a gente não tem que fazer conversão nenhuma, porque você vai receber uma vez ao ano aquela taxa. Agora, quando o cupom ele é pago semestralmente, mas a taxa está ao ano, a gente tem que fazer essa conversão, porque o valor pago semestralmente ele vai ser uma equivalência daquela taxa ao ano, certo? Então, o que a gente tem aqui é que o valor de face é R$1.000, certo? Então, o cupom vai ser os R$1.000 vezes a taxa de cupom, que é de 6,3%, certo? Que é a mesma coisa dos 13% ao ano, é os 6,3% ao semestre. Então, aqui a gente nem precisa fazer a conta, né? R$63. Perfeito? Todos estamos no mesmo ponto. Qualquer dúvida, vocês vão falando. Então, o que esse título paga para a gente são R$63 ao semestre, tá? Por unidade que a gente tem. Aqui a gente está fazendo a conta por unidade. A pessoa pode ter 10 unidades, pode ter 100 unidades, mas aqui a gente está fazendo a conta por unidade. Então, o que a gente vai ter aqui? Que todos os fluxos semestrais, esse título vai pagar R$63. Lá no vencimento, ele também vai pagar o valor de face. Certo? São os R$1.000. Então, esse é o fluxo dessa conta, tá? O fluxo dessa conta a gente vai receber R$63 por semestre, e lá no final, no último semestre, R$1.063, que seria o principal, o valor de face, mais o último juros, tá? E o que o exercício fala aqui é justamente que a taxa atual desse título é 7,5% ao semestre. Então, a gente tem que fazer a conta desagiando esse PU para chegar em qual seria o PU desagiado dele, que é justamente a questão dos PED. A gente tem 2 formas de fazer isso pela HP, tá? Ou nas teclas de projetos, que seria o CFJ, CF0 e etc., NPV e RRR,
são as teclas ali de cima, ou nas teclas financeiras. E a gente vai fazer aqui das duas formas, tá? Eu vou colocar aqui na tela, antes de fazer as contas, como a gente vai jogar isso no HP. Primeiro, pelas teclas de projeto. Nas teclas de projeto, que a gente vê, calcula TIR, calcula qual que é o valor presente de um fluxo, etc., a gente joga exatamente o fluxo do projeto na HP. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai jogar esse fluxo desenhado na HP? A gente vai jogar 63 CFJ. Certo? Que seria esse fluxo aqui. A gente vai repetir esse fluxo 3 vezes, tá? Então, a gente vai jogar 3NJ. Esse NJ, ele é uma tecla só que fala que a gente está repetindo o valor anterior X vezes, né? Nesse caso aqui, 3 vezes. E aí, depois a gente vai jogar esse fluxo maior, 1063. CFJ, certo? Então, aqui a gente jogou na HP. 63 CFJ, 63 CFJ, 63 CFJ, 1063 CFJ. Tá? A gente jogou esse fluxo na HP, esse fluxo de recebimento. A gente vai jogar a taxa implícita atual. Qual que é a taxa implícita? 7,5%. Certo? Então, a gente vai jogar essa taxa no I. E o que que a gente vai puxar? Vou até trocar o valor aqui. A gente vai puxar o NPV. Certo? Net Present Value, que é justamente o valor presente líquido desse fluxo. Uma outra forma de fazer é usando as teclas financeiras. Como que a gente faz? A gente vai jogar esse fluxo também nas teclas financeiras, que seria como? A gente vai jogar 1.000 no valor futuro, 1.000 no FV, 63 PMT, certo? Que é justamente as parcelas que a gente vai recebendo. Quais são as quantidades de fluxo que a gente tem? 4 fluxos, né? 1, 2, 3, 4. 4N. Vai jogar o 7,5I, que é justamente a taxa implícita atual. E aqui a gente vai puxar o PV. Certo? Dessas duas formas, a gente tem que chegar no mesmo resultado. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer essas contas. Limpar aqui HP. Ó, primeiro vamos por essas teclas de projetos, tá? Lembrando, olha onde estão as teclas aqui, ó. Essa aqui é a CFJ. CFJ. Essa é a NJ. Certo? E esse aqui é o NPV. Para acessar essas teclas, a gente tem as teclas aqui debaixo das cores, né? Então, o que que a gente vai jogar aqui? Vamos lá, 63 GCFJ, 3 GNJ, que é justamente para repetir esse fluxo. E a gente vai jogar 1063 GCFJ, 7,5I, 7,5I, e vai puxar aqui F, que é o laranja, NPV, que é o valor presente líquido. Olha lá, 959,81. Então, vamos colocar aqui, 959,81. Vamos zerar HP aqui e fazer da outra forma. Certo? Vou até apagar isso aqui também. Deixa eu jogar esse mesmo fluxo, ó. 1.000 no valor futuro, certo? A gente está jogando esses 1.000 aqui no valor futuro. 63 é o PMT, que são as parcelas que estão sendo recebidas em 4 fluxos, 4N, certo? 7,5I. Só estou jogando na HP o que eu já tinha colocado aqui, tá? E aí a gente vai puxar o PV. Olha lá, 959,81. A gente jogou no mesmo lugar. Então a gente sabe que o título, veja bem, o título, ele foi emitido com R$1.000 de valor de face e a taxa era 13% ao ano. Hoje, ele paga, o mesmo título paga 15,56%. Ou seja, para eu ter a rentabilidade dessa posição, recebendo os mesmos R$63 de quem comprou há 5 anos, para eu ter hoje essa mesma rentabilidade, eu tenho que pagar menos que R$1.000. Vocês concordam? É justamente essa conta, tá? Eu tenho que pagar menos de R$1.000 para ter uma rentabilidade superior
a taxa de emissão, certo? Como a minha rentabilidade hoje é 15,56, eu tenho que pagar menos de R$1.000. Essa é a lógica da conta, tá? E esse menos de R$1.000 são justamente 959,81. Como que a gente sabe, então, qual que é o deságio, tá? A gente só tem que fazer uma conta simples aqui de 1.000, enter, 959,81, delta percentual, certo? Então, a gente está desagiado em 4,02%, certo? Que é o 4,02% a menos do que os 1.000 de valor de face. Perfeito? Alguma dúvida nessa questão? Tá lá. Alternativa D, deságio de 4,02.